dia a todos que acompanham a programação do Vento Sul. Eu sou o Anderson Lopes e é um prazer a gente estar compartilhando com você aqui diretamente de Cachoeira do Sul sobre mais um tema do livro O Bem, a Imitação da Vida. E eu vou estar compartilhando com você na página 41, um dos subtítulos que é o Por que o corpo de Cristo não aparece? É uma pergunta, que realmente reflete leva-nos a uma reflexão realmente que nós precisamos ter. E realmente em nossos dias, o corpo de Cristo, ele não aparece porque a maioria dos cristãos está sob o engano da religião. A maioria de nós, ditos como cristãos, vivemos sobre religião, não expressando Cristo, que é a própria vida. E aqui no início, no primeiro parágrafo aqui desse capítulo, desse subtítulo que é Por que o corpo de Cristo não aparece? Há um relato aqui que quando um cristão toca a realidade espiritual, a sua obra é proveniente do Espírito, fazendo com que a vida de Deus apareça na igreja. Eu vejo que hoje, como é fácil nós fazermos obras, mas muitas vezes não obras segundo o Espírito de Deus. Porque nós não temos a realidade do que é espiritual, do que é o espiritual. Nós achamos muito mais fácil fazer coisas naturais, muitas obras naturais, e acabamos esquecendo do que é o principal. E essa obra no Espírito só vem através da comunhão com Cristo. É impossível nós termos outro modo de fazer essa obra, a não ser por intermédio da comunhão com Cristo. E nós vemos que, por conseguinte, surge a unidade, a renúncia de direitos, a comunhão e o amor, quando eu começo a buscar a Cristo em primeiro lugar. Quando eu começo a sair da religião, começa a fluir isso na minha vida. Começa a surgir essa unidade que nós precisamos, tanto no espírito quanto no natural. E também essa renúncia de direitos, a comunhão e o amor. E Deus, Ele tem esse desejo para a tua vida, Ele tem esse desejo para a minha vida, que é verdadeiramente isso, é a expressão do corpo de Cristo na terra, na igreja. E chama atenção também na questão da época de Atos dos Apóstolos. Eu creio que você se lembra disso. Em Atos dos Apóstolos nós observamos realmente aquele exemplo do que é uma igreja com uma realidade espiritual. Inclusive está aqui num livro, O Bem, a Imitação da Vida, que naquela época, olha só, 120 cristãos tocaram a realidade do Espírito. E por conseguinte, o mundo inteiro conheceu a Cristo. Você conhece a Cristo por causa desses 120. Hoje tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas naquela época, através de 120 pessoas que tocaram essa realidade no Espírito, você tem o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E nós vemos que realmente para Deus não tem essa, tem que ter 1000 pessoas, ou tem que ter 10.000. Deus consegue fazer com uma pessoa, Ele consegue fazer uma pessoa que toca a realidade do Espírito em uma cidade. Deus consegue fazer muita coisa. Então é vergonhosa a nossa situação. Será que temos realmente tocado a realidade no Espírito? Porque infelizmente não é o que nós temos visto, Mas eu vejo que Deus está nos trazendo essa oportunidade de sermos essas pessoas que tocam essa realidade no Espírito. Então nós vemos que é simples. É muito simples tocarmos a realidade no Espírito, basta que nós venhamos nos renunciar a nós mesmos, a fim de obedecermos a tudo que conhecemos dessa doutrina. E realmente é algo que muitas vezes nós deixamos de lado, porque nós não queremos realmente obedecer ao Senhor, Por isso que o corpo de Cristo, ele não aparece. Mas nós vemos que a vida do corpo, ela jamais vai ser produzida pela mente humana. E na página 43 fala exatamente sobre isso, que a vida do corpo não é produzida pela mente humana, mas pela prática da palavra. E tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que está escrito: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha só que dica preciosa, do Senhor. O apóstolo Paulo
com certeza tinha essa realidade do que é levar o corpo de Cristo, do que é ter o corpo de Cristo sendo expresso através da sua vida. Nós vemos aí através das atitudes desse homem, a qual foi registrada na Bíblia, né, que ele teve realmente um negar-se, ele teve realmente momentos de renúncia contra si mesmo para buscar, para levar a obra do Senhor à frente. Então nós vemos que realmente para nós expressarmos o corpo de Cristo, para nós deixarmos aparente essa vida de reino, que é o corpo de Cristo, nós devemos praticar tudo aquilo que nós temos ouvido. Né? Então eu vou até compartilhando o último parágrafo, que o nosso tempo se vai aqui, mas a motivação em levar-se o morrer de Jesus é esta: a edificação do corpo de Cristo. Quando você pergunta, mas e eu? Onde está a minha bênção? Você prova que não tem a realidade espiritual. Ao agirmos assim, manifestamos que ainda vivemos sob o domínio da religião, pois não conseguimos submetermos-nos a Cristo, sofrendo para que o corpo apareça. Então, quando eu ter essa realidade e ter essa convicção, e eu querer, porque depende de mim também, e eu querer que o corpo de Cristo apareça, não vai existir mais o eu, mas vai existir o Cristo vive em mim. Então eu creio que é isso que nós precisamos, deixar o eu de lado. Nessas últimas mensagens, nós temos ouvido falar claramente sobre isso, e até numa das mensagens do culto mundial foi falado sobre a oração. E a oração não estava falando para você fazer petições para você mesmo, ou ensinando a como eu fazer petições para mim mesmo, para eu ser abençoado em meio à crise. Estava falando para nós confessarmos o pecado da nação. Sabe o que é isso? O pecado da nação. Você tem que esquecer de si mesmo, para que o corpo de Cristo apareça. E eu tenho que esquecer de mim mesmo, para que o corpo de Cristo apareça. E que isso não fique só em palavras aqui, né? Mas que gere convicção e realidade no teu coração e no meu também. Porque estou aqui falando e compartilhando com você, porque foi que realmente me chamou a atenção nesse capítulo. Olha, vale a pena você estar revendo, vale a pena você estar conferindo e fazendo essa pergunta: por que o corpo de Cristo não aparece? Talvez Deus possa estar esclarecendo isso para você, e que isso sirva realmente para nós orarmos uns pelos outros, e que Cristo apareça, em nome de Jesus, que Cristo resplandeça, e que esse corpo de Cristo venha estar fluindo aí na sociedade brasileira, no mundo todo, e na nossa casa, no nosso lar, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter tido esse momento aqui de compartilhar essa experiência com vocês. Que Deus abençoe e até a próxima programação.